A chuva caía forte naquela manhã em São Paulo, batendo contra as enormes janelas de vidro da mansão Ferraz. O céu estava cinza, pesado, como se anunciasse que algo ruim estava prestes a acontecer. Dentro da casa luxuosa, o silêncio era estranho demais para um lugar normalmente cheio de movimento. Maria, a empregada doméstica, caminhava apressada pelo corredor segurando um pano de limpeza nas mãos. Ela trabalhava naquela casa havia quase um ano e já conhecia cada detalhe. O som do piso de mármore, o eco dos passos no salão principal e até o horário exato em que cada morador costumava acordar. Mas naquele dia, algo estava diferente. Os seguranças não estavam em seus postos habituais. A cozinheira havia saído mais cedo e a senhora Vanessa, esposa do dono da casa, parecia irritada desde o café da manhã. Maria tentou ignorar a sensação ruim no peito e continuou limpando a sala, repetindo para si mesma que não deveria se envolver nos assuntos da família. De repente, um grito ecoou pelo andar superior. "Rosa, onde você está?" Maria parou imediatamente. O pano caiu de suas mãos. A voz de Vanessa estava carregada de raiva. Outro grito veio logo em seguida, mais alto, mais agressivo. "Isso é inaceitável." O coração de Maria começou a bater acelerado. Ela olhou em direção à escada, hesitando por alguns segundos. Normalmente, os empregados evitavam subir quando havia discussões familiares. Era uma regra não escrita da casa. Mas o tom daquela voz não parecia apenas uma discussão. Parecia acusação. Maria respirou fundo e subiu lentamente as escadas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou ao corredor principal, viu a porta do salão aberta. E então ela viu a cena. Vanessa, vestida com um elegante vestido vermelho, estava no centro da sala, completamente furiosa. Seus olhos brilhavam de raiva enquanto apontava o dedo para Dona Rosa, a funcionária mais antiga da casa. Dona Rosa estava ajoelhada no chão, tremendo, com as mãos juntas como se implorasse. "Senhora, eu juro, eu não fiz nada", disse ela, com a voz fraca. "Não minta para mim", gritou Vanessa, "meu anel desapareceu e só você esteve aqui." Maria sentiu o estômago revirar. Ela conhecia Dona Rosa. Todos conheciam. A mulher havia cuidado do próprio Ricardo quando ele ainda era criança. Era impossível imaginar aquela senhora roubando qualquer coisa. Mas Vanessa parecia fora de controle. Ela começou a andar de um lado para o outro, nervosa. "Esse anel vale mais do que tudo que você já ganhou na vida", continuou ela, "você acha que eu não perceberia?" Dona Rosa começou a chorar. "Senhora, por favor, procure melhor, talvez tenha esquecido em outro lugar." "Está me chamando de mentirosa agora?" Vanessa pegou o celular com força. "Vou chamar a polícia agora mesmo." Ao ouvir aquilo, Dona Rosa levou a mão ao peito, claramente assustada. Maria não conseguiu ficar parada. "Senhora Vanessa, talvez seja melhor procurar novamente antes." Vanessa virou-se rapidamente para ela. "Você está defendendo ela?" Maria ficou em silêncio, intimidada. "Eu só acho que pode haver um engano." "Não existe engano", respondeu Vanessa, furiosa. O ambiente ficou pesado. A chuva batia mais forte nas janelas, aumentando a tensão dentro da sala. Maria percebeu que Dona Rosa estava ficando pálida demais, quase sem forças para se manter sentada. Algo precisava ser feito, mas o que? Ela não tinha autoridade alguma naquela casa. Então lembrou-se de alguém. Ricardo Ferraz, o dono da mansão. Ele sempre tratava os funcionários com respeito e nunca tomava decisões sem ouvir todos os lados. Se alguém podia impedir aquela injustiça, era ele. Maria afastou-se discretamente e pegou o celular com mãos trêmulas. Seu coração disparava enquanto procurava o contato salvo apenas para emergências. "Senhor Ricardo." Ela hesitou. Empregados não ligavam diretamente para ele. Nunca. Mas ao olhar novamente para Dona Rosa chorando no chão, Maria tomou coragem e apertou o botão de chamada. O telefone começou a tocar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cada segundo parecia eterno.
Finalmente, a ligação foi atendida. Ricardo falando. A voz era calma, mas séria. Maria quase perdeu a coragem, mas falou rapidamente. Senhor, desculpe incomodar, é a Maria, a empregada da casa. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. O senhor precisa voltar para casa agora, por favor. Houve um breve silêncio do outro lado. Explique. Maria olhou para trás. Vanessa ainda gritava, e Dona Rosa chorava silenciosamente. A senhora Vanessa está acusando Dona Rosa de roubo. Ela quer chamar a polícia, mas acho que houve um erro, a situação está ficando fora de controle. A respiração de Ricardo mudou levemente. Dona Rosa, sim, senhor, ela está muito mal, acho que pode passar mal a qualquer momento. Outro silêncio, desta vez mais pesado. Estou a caminho, disse ele finalmente, não deixe ninguém sair da casa. E mantenha a calma. A ligação terminou. Maria abaixou o celular, sentindo o coração ainda acelerado. Ela voltou lentamente para a sala, tentando parecer tranquila, embora por dentro estivesse cheia de medo. Vanessa continuava andando nervosamente. A polícia vai resolver isso, dizia ela. Maria aproximou-se de Dona Rosa e segurou sua mão discretamente. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Dona Rosa apenas assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Do lado de fora, o som distante de trovões ecoava. E Maria percebeu que aquele telefonema simples acabara de mudar o destino de todos dentro daquela casa. O som da chuva começou a diminuir, mas dentro da mansão Ferraz a tensão só aumentava. O relógio da parede marcava quase meio-dia, e cada minuto parecia mais longo do que o anterior. O silêncio entre os gritos de Vanessa era ainda mais assustador do que o barulho da tempestade lá fora. Maria permanecia ao lado de Dona Rosa, segurando sua mão enrugada com cuidado. A senhora ainda tremia, respirando devagar, tentando se acalmar. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Vanessa andava de um lado para o outro, impaciente, olhando constantemente para o celular. A polícia já deveria ter chegado, murmurou ela, irritada. Pessoas assim precisam aprender uma lição. Maria sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras. Ela queria responder, defender Dona Rosa novamente, mas sabia que qualquer tentativa poderia piorar a situação. De repente, o som de um carro entrando pelo portão principal ecoou pela casa. Maria levantou o olhar imediatamente. Vanessa também parou de andar. Alguns segundos depois, a porta principal se abriu com firmeza. Ricardo Ferraz entrou. Ele usava um terno escuro ainda levemente molhado pela chuva. Seu olhar sério percorreu rapidamente o ambiente, analisando cada detalhe. Dona Rosa no chão, Maria ao lado dela e Vanessa visivelmente nervosa. O ar da sala mudou instantaneamente. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, com uma voz calma, mas autoritária. Vanessa foi rapidamente até ele. Ainda bem que você chegou. Essa mulher roubou meu anel de diamante. Ricardo não respondeu imediatamente. Apenas observou Dona Rosa tentando se levantar, claramente abalada. Dona Rosa, disse ele suavemente, a senhora está bem. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu não fiz nada, meu filho. Ricardo assentiu lentamente, como se já esperasse aquela resposta. Então virou-se para Vanessa. Alguém viu o roubo acontecer? Vanessa cruzou os braços. Não precisa ver. Só ela estava aqui. Isso não responde minha pergunta, disse ele, mantendo o tom controlado. Vanessa hesitou por um instante. Não, mas é óbvio. Ricardo caminhou lentamente pela sala. Seu olhar atento analisava mesas, sofás e objetos ao redor. Ele parecia reconstruir mentalmente tudo o que poderia ter acontecido. Maria observava em silêncio, torcendo para que ele descobrisse a verdade antes que a situação piorasse. Quando você percebeu que o anel sumiu? Perguntou Ricardo. Depois do café da manhã, respondeu Vanessa, tirei para lavar as mãos e depois desapareceu. Onde você estava exatamente? Aqui na sala. Ricardo olhou ao redor novamente. Seus olhos pararam sobre o sofá branco onde havia uma bolsa elegante.
Essa é sua bolsa? Perguntou. Sim, por quê? Sem responder, ele caminhou até ela. O ambiente ficou completamente silencioso. Maria quase podia ouvir o próprio coração. Ricardo pegou a bolsa e abriu com calma. Vanessa franziu a testa. O que você está fazendo? Ele não respondeu, apenas procurou dentro da bolsa com movimentos tranquilos. Alguns segundos depois, retirou a mão. Entre seus dedos brilhava um anel de diamante. O tempo pareceu parar. Maria levou a mão à boca, surpresa. Dona Rosa arregalou os olhos. Vanessa ficou imóvel. Isso, não é possível, sussurrou ela. Ricardo ergueu o anel. Você colocou aqui ontem à noite, disse ele calmamente, eu vi quando chegamos do jantar. Você disse que tinha medo de perder. O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio tornou-se pesado. Dona Rosa começou a chorar novamente, desta vez de alívio. Maria sentiu lágrimas surgirem em seus próprios olhos. Ricardo fechou a bolsa e colocou o anel sobre a mesa. Antes de acusar alguém, precisamos ter certeza, disse ele firmemente. Vanessa abaixou o olhar, claramente envergonhada. Eu achei que... Achar não é prova, respondeu ele. Ele então se aproximou de Dona Rosa e estendeu a mão para ajudá-la a levantar. A senhora faz parte desta família há mais tempo do que qualquer um aqui, disse ele com respeito, ninguém tem o direito de humilhá-la. Dona Rosa segurou a mão dele, emocionada. Obrigada, senhor Ricardo. Maria observava tudo em silêncio, sentindo um enorme alívio. Ricardo então olhou para ela. Foi você quem me ligou? Maria ficou nervosa. Sim, senhor, desculpe se ultrapassei meus limites, eu só. Você fez exatamente o certo, interrompeu ele, com um leve sorriso. Justiça começa quando alguém tem coragem de falar. Maria sentiu o peso sair de seus ombros. Vanessa permaneceu parada, ainda sem saber o que dizer. Finalmente, aproximou-se lentamente de Dona Rosa. Eu peço desculpas, disse ela, quase em um sussurro. Dona Rosa apenas assentiu, ainda emocionada demais para responder. A chuva lá fora finalmente parou, e um raio de sol atravessou as grandes janelas da sala, iluminando o ambiente. Parecia que a casa inteira respirava novamente. Ricardo virou-se para todos. Que isso sirva de lição, disse ele. O respeito vale mais do que qualquer objeto caro. Maria olhou ao redor e percebeu como tudo havia mudado em poucas horas. Um simples telefonema tinha evitado uma grande injustiça. Naquele momento, ela entendeu algo importante: coragem nem sempre significa fazer algo grandioso. Às vezes, significa apenas agir quando ninguém mais tem coragem. E enquanto a luz do sol preenchia a sala, a mansão Ferraz finalmente voltou a ter paz.